Bom dia, pessoal do sexto ano, a galerinha, a turminha, aqui é o professor Geselberg na área para falar sobre continentalidade e maritimidade. Esse é um dos fatores que influencia o clima também. Nós já falamos sobre a pressão atmosférica, onde a massa de ar quente ela é mais leve, volátil, as moléculas ficam mais agitadas e sobem. E quando a massa de ar ela é fria, né, as moléculas elas são mais densas, elas se condensam, ficam mais próximas uma à outra, o ar ele é denso, pesado, desce, e quando ele desce ocorre a dispersão de massa de ar. Porém é que quando, mesmo sendo a massa de ar frio, ocorre a dispersão, não favorece a formação de nuvens e assim não tem a precipitação de chuvas, neve, granizo, o que você queira pensar aí de tipo de precipitação. Então o ar é muito seco. Em contrapartida, onde ocorre a subida de massa de ar, ocorre subida de moléculas de água junto com essa massa de ar, formando assim nas altitudes mais elevadas a condensação, formação de nuvens e precipitação. Então, baixa pressão, por mais que o ar seja quente, está muito associado com a subida da massa de ar e precipitação, chuvas e ciclones, furacões, tornado, tudo é baixa pressão. Onde o ar está subindo em vórtice, de alguma forma está subindo é porque o ar está quente, é baixa pressão. A alta pressão, o ar está descendo, está dispersando. Ah, professor, ele vem frio? Tá, ele chega próximo à superfície, ele aquece novamente, mas é uma área de dispersão. Bom, pessoal, não vim falar aqui sobre pressão, porque nós já falamos sobre pressão atmosférica. Nós vamos falar aqui sobre continentalidade e maritimidade. Bom, a questão é que eu tenho dois tipos de superfície. Uma é uma superfície translúcida e outra não é translúcida. Como assim? Uma é transparente e a outra não é transparente. Né? Você já deve saber qual é, valendo R$1 milhão. Seria muito bobo fazer esse tipo de pergunta. Então nós temos, de um lado, a superfície continental, que é na maior parte composta por solo, chão, terra, composto por solo, chão, terra, não é translúcido, não é transparente. A radiação solar chega no chão, o que acontece? Ocorre o que nós chamamos de reflexão, o reflexo da luz solar. Pois é, a luz solar ela bate no chão, esquenta o chão devido à reflexão. Já a luz solar, quando ela chega na água, o que acontece? Essa radiação penetra, ela vai para as áreas mais profundas. Vamos aqui a um exemplo na lousa. Então vamos aqui, pessoal, a questão bem simples, né? Bem simples. Radiação solar interagindo com a superfície, a parte continental e a parte oceânica, marítima, tudo que é superfície aquosa. Então, quando a radiação solar ela chega na parte... Eita, radiação solar aqui. Quando ela chega na parte aquosa de água, então essa radiação ela penetra as partes mais profundas. Beleza? Devido a sua transparência. É claro que quanto maior for o volume d'água, maior vai ser a dificuldade. Quanto maior o volume d'água e maior a profundidade, mais difícil será a penetração da radiação solar nas áreas mais profundas. Mas nas primeiras, nas menores profundidades, nós veremos a radiação solar alcançando, né, as camadas mais profundas, as primeiras camadas de profundidade aqui das áreas marítimas, é isso que eu quero dizer. Nos lugares mais profundos aí a radiação solar não chega. Porém, aqui nesse caso do continente, não acontece a penetração da radiação solar nas áreas mais profundas. Simplesmente, à medida que a radiação solar chega na superfície, ocorre a reflexão. A radiação solar chega e ocorre a reflexão. É isso que acontece. Reflexão
da radiação solar? É o reflexo, né? Se a areia, depende, é claro, da cor, do tipo de material que compõe o relevo também, isso vai influenciar, né? No deserto do Saara, por ser formado, a maior parte da cobertura ali do relevo é formado por sedimentos, grãos de areia, né? A reflexão naquela superfície é muito alta. Logo, aonde ocorre a maior reflexão, a superfície será aquecida de forma muito intensa e rápida. Por quê? O sol bate e logo esquenta, pois ele não entra nas áreas mais profundas, porque fica tudo concentrado na superfície. Ao contrário da água, aqui demora para esquentar a superfície, demora para esquentar. A radiação penetra nas camadas mais profundas em relação ao continente. E o que isso vai significar no dia a dia? Bom, o que acontece? No continente, a superfície terrestre, onde há solo, chão, vai aquecer de forma mais intensa e rápida. No oceano, nas águas marítimas, o aquecimento será mais lento e gradual. Vai demorar para aquecer uma água. E o que acontece numa praia? Se você nunca foi numa praia, não tem problema não, tá? Não quero aqui... Estou falando uma situação. Quem já foi na praia, ok. Quem não foi, espero que você tenha a oportunidade de ir. Durante a manhã, o período da manhã, o que acontece? A areia, ela está fria. Primeiras horas da manhã do dia, a areia ela está fria, muito fria. Aí o sol vai esquentando, o sol nasce e o que acontece? De um lado a praia e do outro lado a água. O sol, nas primeiras horas do dia, 9, 10 horas, a areia já começa a aquecer e já está pelando em alguns casos, dependendo da estação do ano. Está pelando porque o sol ele atinge a superfície ali da praia e encontra areia. A areia não é translúcida e vai aquecer o que? Logo a superfície. As camadas mais baixas vai demorar para aquecer. As camadas mais baixas que fica abaixo do solo demora para aquecer, mas a superfície está quentíssima, está pelando. Pode acontecer o aquecimento por condução à medida que a areia aquece em cima, a que está mais próxima pode aquecer também. O que acontecia no passado, os mais antigos, pessoas que moravam no campo, como o solo aquece muito rápido, abaixo demora para aquecer. Então cavava-se ali uns 20 metros. 20 metros eu acho que até muito até, né? Cavava-se alguns metros abaixo do solo e colocava algumas coisas para resfriar. Pois é, o solo, a terra, era um ótimo isolante térmico para refrigerar água, para você ter uma ideia, porque todo o calor ficava concentrado na superfície e abaixo da superfície era frio, era mais fresquinho em relação à superfície. Então eles cavavam, a terra estava fresca, mas a superfície super quente. Ao contrário da água, onde o sol passa pela água, porque a água é transparente, então a água demora para aquecer. Então voltando aqui sobre o continente. Então eu tenho uma questão que o continente, ele demora não, perdão. O continente, esquece aí, demora. No continente, no solo, no chão, o aquecimento é muito rápido. É o que acontece na praia, o aquecimento é muito rápido. E a água do mar, aí você, nossa, a areia tá quente, vou pro mar. Você vai se refrescar. E quando você chega na água do mar, 10 horas da manhã, a água tá gelada, mas muito fria. Muito fria. E a água tá fria por quê? O sol ele tá atingindo a água, mas ele atinge
o sol ele passa pela água e vai a lugares mais profundos, porque a água é translúcida. E aí vai demorar esse aquecimento. Um outro fator que faz com que o continente, o solo, o chão, aqueça de forma mais rápida que a água, é que nós estamos falando de chão, e chão, solo, terra, está em estado sólido. Estando em estado sólido, as moléculas que compõem a terra, é óbvio, estão muito condensadas. E o material, a matéria, as moléculas que compõem a água estão mais espalhadas. Mesmo que tenha uma ligação, elas estão espalhadas. As moléculas, elas não são tão ligadas, tão próximas quanto o que está em estado sólido. Logo, quando uma molécula está próxima a outra, quando o Sol aquece uma, aquece outra de forma mais intensa. Já as moléculas da água vai aquecendo até aquecer a outra, demora. Então, processo é o seguinte, e para memorizar o que você precisa lembrar: água demora para esquentar, terra, chão, areia é rápido para esquentar. Aí você chega no final do dia, a areia está pelando e a água já está numa temperatura mais morna, agradável, na praia falando, tá? Aí o que acontece? Você chega às 5 horas da tarde, a água está numa temperatura mais agradável para se banhar, vamos dizer assim. Aí chega a noite, a água continua quente, a água continua morna, porém a areia da praia está fria, já perdeu a temperatura. Por quê? Todo o calor que se concentrou na superfície da areia, já diz, né? Já diz a resposta, está na superfície da areia. Então é mais fácil perder esse calor, porque está tudo na superfície. Vamos voltar aqui na nossa lousinha. Aqui, ó, o calor ficou concentrado na superfície. Então durante a noite, quando não tem mais radiação solar, o que vai acontecer? Ele vai perder calor de forma muito mais intensa e rápida. Se ele aqueceu de forma rápida, ele também vai resfriar de forma rápida. Já o oceano, a água aqui, como ele demorou, porque a radiação penetrou as áreas mais profundas e demorou esse aquecimento, ele também vai demorar para liberar esse calor. Então vai a noite inteira, a madrugada inteira para esse calor da água ser liberado. E aqui vai um outro princípio. Umidade, então, pessoal, retém calor. Se a água demora para aquecer, ela demora para resfriar. E aí, tem muita gente que se equivoca. Tem muita gente que se equivoca ou está equivocado, vou falar assim, está equivocado em relação à umidade. A umidade faz bem para a saúde, sim. Mas quando você quer um ambiente refrigerado, você quer diminuir a temperatura devido ao calor, tem pessoas que compram aquele tal do umidificador. E aquilo, pessoal, aquilo não vai funcionar. Pois, se o ambiente está quente e você coloca um ventilador jogando água no ambiente, o ambiente vai ficar mais úmido. E com a maior umidade, o calor que está no ar vai impregnar naquela molécula de água que está no ar, no ambiente. E o que acontece? A umidade vai continuar no ar e o calor vai continuar impregnado na água. E o que vai acontecer? Vai ficar abafado o ambiente e aquela sensação de frescor que você queria não vai acontecer. O ambiente vai ficar mais abafado e úmido. E a sensação de frescor que você queria vira o contrário. Aí você parece que você está numa sauna. Hoje há climatizadores que jogam umidade, mas para esse climatizador funcionar, ele precisa de muito vento. Ao mesmo tempo que ele joga vento e umidade, você precisa de uma área muito grande para essa umidade sair. Porque ele joga umidade e vento com uma temperatura fria, mas eu preciso de um lugar onde tenha saída dessa massa de ar. Porque se essa massa de ar, mesmo que seja úmida, mesmo que ela tenha uma temperatura fria, ela não sai, aquela umidade do ar vai ficar armazenada no ambiente fechado, aquilo vai virar uma sauna.
tá? As pessoas que estão mais ao fundo de um ambiente, por exemplo, numa igreja, num salão de festa, tem aquele ventiladorzão grande jogando umidade e vento, quem está lá no fundo só vai receber a umidade, não vai receber o vento. E aí você começa a transpirar, você pingar de suor, porque você só recebe umidade, você não recebe vento. É um problema que eu já vivenciei em alguns ambientes que frequentei quando tinha esses climatizadores. Tá? Então muito cuidado na hora de for ver, vou comprar um climatizador. Nem sempre funciona. O climatizador é bom quando o ar está muito seco. Mas quando é verão, o ar não está seco, está chovendo. Vou comprar um climatizador porque está muito quente. Mentira, o que você precisa de um bom ventilador e um ar condicionado, se for o caso. O ventilador ele vai dispersar aquela temperatura mais quente, vai fazer com que a umidade, aquelas moléculas que estão concentradas dentro do seu quarto, da sua sala, também seja dissipado para fora. Outra forma é você fechar a janela. Nos dias mais quentes, fecha a janela, literalmente, durante o dia, de manhã, quando está manhã fresquinha, deixa o ar da manhã mais fresco, de manhãzinha, 7 horas, até as 8 horas, tá fresco, deixa o ar fresco entrar. Depois, fecha a janela, deixa tudo escuro mesmo, isso mesmo, liga a lâmpada, mas fecha e deixa o ventilador ligado dentro da sua casa, pois em alguns casos, no nosso verão, o ar quente que está lá fora, ele entra para dentro de casa e aí fica aquela coisa abafada. Então é melhor você reter um ambiente mais fresco dentro da sua casa e o ar quente deixa lá para fora. É isso que a gente faz, tá? E umidade, essa questão de umidade, a umidade retém calor, tá? A falta de umidade faz com que a temperatura ela oscile mais. E aí eu vou fazer um outro vídeo para falar sobre a falta de umidade e a maior concentração de umidade, porque esse vídeo já ficou longo falando aí sobre continentalidade e maritimidade. Então, a coisa que você precisa saber aqui, continentalidade, a radiação ela não passa em ambientes sólidos, porque não é translúcido, né? Então nós temos no solo, no chão, a maior reflexão. Na água, no oceano, no mar, a água ela entra e demora para aquecer. Então, água do oceano demora para aquecer, mas também demora para perder calor. Então, o potencial da umidade. A umidade retém calor. Ambiente sólido, ambiente mais seco, aquece de forma muito mais rápida e perde calor de forma muito mais rápida. Vamos a exemplos aqui. Eu falei do exemplo da praia. A praia de manhã, a areia está quente, de manhã a água está fria. De manhã a água está quente. De manhã, a areia da praia tá quente e a água do mar tá fria. À noite, a água do mar tá morna, tá quente, agradável e a areia tá fria. Isso vai a madrugada inteira. E aí nós também podemos falar sobre a brisa, né? Do que acontece nesse período da manhã e período da noite. Beleza? Outro exemplo aqui para falar de areia, de falar de deserto, falei do deserto do Saara. Para dar um exemplo para vocês, como que a areia esquenta muito mais rápido e perde calor muito intenso e rápido também. No deserto do Saara chega a 40, 50, 60 graus Celsius positivos no dia. E durante a noite, como que a areia perde calor muito rápido? Imagina, deserto do Saara, só areia. Recebeu calor, chega a 60 graus Celsius, meu amigo. Positivos, isso mesmo. Imagina o calor que é num lugar desse, 50 graus. E aí chega de manhã, de madrugada, no meio da madrugada, à noite. Sabe quanto chega a temperatura no deserto do Saara? 10 graus negativos, já foi registrado 10 graus negativos no pleno deserto do Saara. Enquanto à noite fez 50 graus positivos, durante o dia 50 graus positivos, durante a noite 10 graus negativos. Ou seja, o mesmo ambiente que recebeu calor de forma muito intensa, perdeu o calor de forma muito rápida também, tá? Fica aí essa questão. Depois também nós vamos discutir sobre amplitude térmica. Um forte abraço, fiquem com Deus.